Oi, tudo bem? Hoje a gente vai aprender mais sobre a funcionalidade do Help Desk Hub. Para você acessar o sistema, é só você digitar na barra do seu navegador www.helpdeskhub.com.br. Essa vai ser a página de login. O seu login é o e-mail que foi designado para você. Não é o e-mail próprio da defensoria, mas ele pode parecer bem similar. Então, ele vai ser o seu nome, ponto, e as 2 primeiras siglas do seu sobrenome. E a senha é a senha padrão, senha 123. Então, você pode acessar o sistema. Logo no primeiro login, ele vai solicitar para que você mude a sua senha. E aqui você confirma a sua senha. Pronto, agora você tem acesso ao seu helpdesk. A primeira aba que você tem acesso é o dashboard. Ele é mais ou menos como se fosse um painel de resumo de todos os chamados que você já abriu, que já foram respondidos e todas as informações de resumo que você possa necessitar. Para você abrir um chamado, você pode ir aqui na aba de chamados e nesse botãozinho aqui de novo chamado ou aqui também nessa aba de novo chamado. Essa aba é bem simples. Você vai dar um título para o seu chamado, por exemplo, ar-condicionado, e aqui você vai explicitar o que está de errado com esse ar-condicionado. Por exemplo, não está gelando. Agora, aqui você vai classificar o seu chamado. Então, você vai procurar a categoria que mais se encaixa, manutenção de ar-condicionado, e aqui você vai colocar a categoria que você acredita que mais se encaixa. Por exemplo, já que não está gelando, talvez ele precise de uma manutenção corretiva, né, que vai ter que trocar alguma peça. Aqui tem uma prioridade. Você vai classificar o chamado de acordo com a prioridade. Aqui você vai ter noção do que significa um chamado crítico. Por exemplo, quando o chamado significa risco à segurança, paralisação total. Então, se tem algum curto-circuito, alguma coisa pegando fogo, então você vai colocar crítica. E assim sucessivamente, tá? Como é um ar-condicionado que não está gelando, a gente vai colocar como média, porque é um impacto moderado, tem alternativas, mas não é, por exemplo, uma urgência baixa, né? Aqui a gente vai procurar a localização. Então, eu vou colocar aqui. Nós temos a opção de colocar fotos. Por exemplo, se o seu chamado é de uma capina, de uma pintura, de uma infiltração, é necessário que você coloque fotos para exemplificar como é que está a situação atual do local que você está fazendo a sua solicitação. Então, se você não tiver, por exemplo, o ar-condicionado não é necessário, então vamos criar aqui o chamado. Pronto, o chamado está criado e agora a gente vai verificar o andamento desse chamado. Então, vamos clicar aqui. Aqui está a tela do chamado e todos os detalhes. Por enquanto, aqui no fluxo de chamado, ele consta como aberto. Por quê? Primeiramente, quando o seu chamado for aberto, ele vai para o supervisor daquela categoria. Por exemplo, como a gente abriu um chamado em ar-condicionado, provavelmente esse chamado vai para a equipe da manutenção. Então, o supervisor da manutenção, ele vai direcionar o seu chamado ou para os nossos artífices internos ou para empresa terceirizada. Isso aí é que vai dar o prosseguimento desse chamado. Então, vamos continuar. Pronto. Quando o supervisor escalonar o seu chamado, imediatamente vai aparecer aqui nas notificações que o seu chamado foi atualizado. Se você clicar no chamado, ele imediatamente vai atualizar a página e você já vai verificar que a triagem do seu chamado já foi executada e já foi emitida a ordem de serviço para a equipe terceirizada. E o fluxo do chamado aqui vai estar em andamento. Pronto. Quando a empresa terceirizada executar o serviço, novamente a notificação vai dizer que o seu chamado
teve uma atualização. A tela do chamado está atualizado e agora a gente está na fase de aguardando o solicitante. O que isso significa? Bom, quando um chamado é resolvido por uma empresa terceirizada, vai aparecer essas duas informações aqui. Você precisa confirmar que o chamado foi executado ou dizer que não, o chamado não foi atendido corretamente. Se você clicar na opção de não está correto, você vai informar o motivo de por que o chamado não foi executado. Por exemplo, o técnico não apareceu. Então, o seu chamado ele vai ser reencaminhado para a empresa terceirizada fazer a execução. Pronto, o solicitante não aceitou. A ordem de serviço retorna à terceirizada. Então, aí fica tudo registrado, o histórico do que aconteceu. Novamente, o chamado foi atualizado. Dessa vez, a empresa compareceu e executou o serviço. Vamos dar uma olhada. Pronto. Aqui apareceu que a terceirizada foi e enviou as fotos da manutenção. Então, dessa vez, vamos confirmar o atendimento. E clique em confirmar. Pronto. Agora, o seu chamado vai constar como resolvido aqui no seu painel, tá? Aqui você vai ter o resumo de todos os chamados que você já teve. Então, é isso. Eu espero que essa ferramenta venha a ser um facilitador na sua vida diária na defensoria e obrigada pela atenção.